No vídeo anterior, falamos sobre a doutrina Monroe e como ela organizou o hemisfério americano a partir de uma combinação entre poder real e legitimidade moral. Durante muito tempo, essa lógica funcionou porque havia lastro material suficiente para sustentá-la. Hoje, a pergunta muda. O que acontece quando a lógica do poder permanece, mas as bases que a sustentavam começam a enfraquecer? Os Estados Unidos ainda se apresentam como centro da ordem mundial. Ainda falam como líderes naturais. Ainda reivindicam autoridade moral e estratégica. Mas essa imagem já não corresponde totalmente à estrutura que existe por trás dela. Durante grande parte do século XX, o poder americano foi sustentado por elementos concretos. Uma indústria forte, uma classe média produtiva, infraestrutura sólida, capacidade tecnológica real e uma coesão interna suficiente para absorver crises. Esse conjunto formava o lastro do poder. Quando os Estados Unidos falavam, o mundo escutava não apenas pelo discurso, mas porque havia uma base material que dava credibilidade àquela fala. O problema começa quando essa base passa a se desgastar, mas o discurso continua operando como se nada tivesse mudado. A partir das últimas décadas, os Iriwa entram em um processo gradual de desindustrialização, financiarização extrema da economia e deslocamento da produção para fora de suas fronteiras. Ao mesmo tempo, a desigualdade cresce, a infraestrutura envelhece e a coesão social começa a se fragmentar. Nada disso acontece de uma vez. É um processo lento, quase invisível, mas cumulativo. Em vez de reestruturar profundamente essas bases, o país passa a compensar a perda de lastro com algo mais acessível, narrativa. A liderança passa a ser afirmada mais do que demonstrada. A autoridade moral passa a ser repetida mais do que exercida. O discurso de centralidade passa a existir independentemente da comparação com a realidade. Isso não significa que os Estados Unidos tenham deixado de ser poderosos. Significa que o equilíbrio entre estrutura e narrativa se rompeu. E quando a narrativa começa a carregar mais peso do que a estrutura, o poder entra em uma fase delicada. Ele precisa convencer, não apenas existir. Este vídeo não é sobre colapso imediato, nem sobre o fim dos Estados Unidos como potência. É sobre entender como um país passa da sustentação material para a sustentação simbólica e quais são as consequências disso no médio e longo prazo. Porque quando a narrativa precisa trabalhar demais, é sinal de que algo mais profundo já começou a falhar. Para entender a situação atual dos Estados Unidos, é preciso separar discurso de estrutura. Durante grande parte do século XX, o poder americano não era apenas narrado, ele era material. Os Estados Unidos possuíam uma base industrial robusta, capaz de produzir em larga escala, empregar milhões e sustentar uma classe média numerosa. Havia infraestrutura funcional, investimento contínuo em ciência, universidades de ponta e um Estado capaz de coordenar grandes projetos nacionais. Esse conjunto criava algo fundamental: confiança interna. As pessoas acreditavam que o sistema funcionava, que o esforço individual tinha retorno e que o futuro seria melhor que o presente. Esse era o verdadeiro lastro do poder americano. A partir dos anos 1970, e principalmente dos anos 1980, esse modelo começa a mudar. A indústria é deslocada para fora do país, buscando mão de obra mais barata e maior margem de lucro. A economia passa a girar cada vez mais em torno do setor financeiro, não da produção real. O crescimento continua existindo, mas se torna desigual. Os números macroeconômicos melhoram, enquanto a vida cotidiana de grande parte da população começa a se deteriorar. A classe média se comprime, o endividamento cresce, a infraestrutura envelhece sem reposição adequada. A mobilidade social, que antes era um dos pilares do sonho americano, se torna exceção. Ao mesmo tempo, o Estado perde capacidade de planejar no longo prazo. A política passa a operar em ciclos curtos, capturada por interesses financeiros e disputas internas constantes. Nada disso acontece de forma explosiva. É um desgaste silencioso. Externamente, os Estados Unidos continuam projetando poder. Internamente, começam a perder coesão. Esse descompasso é crucial. O país ainda mantém força militar, domínio financeiro e influência cultural,
Mas o tecido social que sustentava essas estruturas se fragiliza. O lastro deixa de estar distribuído e passa a se concentrar em setores específicos. O poder continua existindo, mas já não é compartilhado de forma ampla dentro da própria sociedade. Esse é o ponto de inflexão. Quando o poder deixa de melhorar a vida da maioria, ele precisa ser justificado de outra forma. É a partir dessa erosão lenta que a narrativa começa a ganhar mais peso do que a estrutura, não como escolha consciente, mas como resposta à incapacidade de reconstruir o lastro perdido. O que antes se sustentava em produção, coesão e futuro compartilhado, passa a depender cada vez mais de discurso, identidade e promessa. E essa mudança interna ajuda a explicar por que hoje o poder americano parece forte na forma, mas instável na base. Quando a base material de um país começa a se enfraquecer, existem duas opções possíveis: reconstruir a estrutura ou reforçar a narrativa. Nos Estados Unidos, a segunda opção foi, aos poucos, se impondo sobre a primeira. À medida que a indústria real perde espaço, que a desigualdade aumenta e que a coesão interna se fragmenta, o discurso de liderança global se intensifica, não como coincidência, mas como compensação. A ideia de liderança natural, defesa da democracia e ordem internacional baseada em regras passa a ocupar um espaço cada vez maior no discurso político e midiático. Essas narrativas não surgem do nada. Elas cumprem uma função específica: preencher o vazio deixado pelo enfraquecimento do lastro interno. Quando o poder já não se expressa de forma tão visível no cotidiano das pessoas, ele precisa ser reafirmado simbolicamente. O problema é que narrativa não substitui estrutura por muito tempo. Quanto mais a realidade interna se distancia do discurso externo, maior é o esforço para manter a imagem de centralidade. O poder começa a depender da repetição constante de seus próprios valores. Isso gera um paradoxo. Os Estados Unidos continuam falando como centro do sistema, mas passam a agir cada vez mais de forma defensiva. Sanções substituem negociação. Pressão econômica substitui liderança consensual. Discurso moral substitui capacidade real de organização. O mundo percebe essa mudança, não como um colapso imediato, mas como um deslocamento sutil. O poder deixa de parecer automático e passa a exigir convencimento. Internamente, isso também tem efeitos. A política se torna mais polarizada, mais identitária e menos capaz de lidar com problemas estruturais. Em vez de reconstrução material, surgem disputas narrativas cada vez mais intensas. A narrativa que antes acompanhava a estrutura passa a tentar sustentá-la sozinha. Esse é um ponto crítico para qualquer potência. Quando o discurso começa a trabalhar mais do que a base que deveria sustentá-lo, o poder entra em uma fase instável. Não porque ele desapareceu, mas porque passou a depender da crença contínua de que ainda existe como antes. E crença, diferentemente de estrutura, precisa ser reafirmada o tempo todo. É aqui que os Estados Unidos entram em um novo estágio. Menos organizadores do sistema, mais administradores da própria imagem. Esse deslocamento não encerra o poder americano, mas redefine seus limites e prepara o terreno para a cadeia de eventos que vem a seguir. Quando um país passa a sustentar seu poder mais por narrativa do que por estrutura, os efeitos não aparecem de uma vez. Eles surgem em cadeia, cada evento reforçando o seguinte. Nos Estados Unidos, esse processo fica mais visível a partir do final do século XX e início do século XXI. O primeiro elo dessa cadeia são as guerras prolongadas e inconclusivas. Conflitos caros, longos e sem ganhos estruturais reais drenam recursos, corroem a confiança interna e expõem os limites da força militar como instrumento de organização global. Ao mesmo tempo, a economia segue cada vez mais dependente do setor financeiro. A crise de 2008 escancara esse problema. Um sistema altamente alavancado, desconectado da economia real, sustentado por crédito, especulação e promessa de crescimento infinito. O Estado salva o sistema financeiro, mas não reconstrói o lastro produtivo. A desigualdade se aprofunda. A confiança institucional se desgasta. A partir daí, a política interna entra em um ciclo de polarização permanente, não como causa inicial, mas como consequência de um sistema que já não entrega estabilidade material ampla. Sem base comum,
o debate público se fragmenta. A política passa a girar mais em torno de identidade, ressentimento e medo do que de projetos estruturais de longo prazo. Externamente, os reflexos são claros. Os Estados Unidos passam a depender cada vez mais de sanções, coerção econômica e pressão diplomática para manter influência. Ferramentas que funcionam no curto prazo, mas acumulam desgaste no médio. Cada sanção empurra países a buscar alternativas. Cada pressão acelera a diversificação de alianças. Cada demonstração de força sem reconstrução interna reduz a credibilidade do discurso. O país continua poderoso, mas passa a operar em modo defensivo. Reage mais do que organiza. Responde mais do que propõe. Essa é a diferença fundamental entre um poder em expansão e um poder em contenção. A cadeia de eventos não aponta para um colapso imediato, mas para uma fragilização progressiva. O sistema ainda se sustenta, mas exige cada vez mais esforço para manter a aparência de normalidade. E quanto mais esforço é necessário, mais evidente se torna que o problema não está fora, mas dentro. Esse bloco fecha um ciclo importante. Mostra que a situação atual dos Estados Unidos não é fruto de um erro isolado, mas de uma sequência histórica que conecta decisões econômicas, políticas e estratégicas. O resultado não é queda abrupta, mas perda de fôlego. Diante de tantos sinais de desgaste, uma pergunta se impõe. Se os Estados Unidos estão estruturalmente enfraquecidos, por que ainda conseguem sustentar sua posição central no sistema internacional? A resposta está no fato de que o poder americano não se apoia em um único pilar, mas em um conjunto de mecanismos acumulados ao longo de décadas. O primeiro deles é o sistema financeiro internacional ancorado no dólar. Enquanto o dólar continuar sendo a principal moeda de reserva, de comércio e de endividamento global, os Estados Unidos mantêm uma vantagem estrutural única. Eles conseguem financiar déficits, absorver choques e projetar influência sem enfrentar no curto prazo as mesmas restrições que outros países enfrentariam. O segundo pilar é o poder institucional. Organismos internacionais, regras comerciais, padrões financeiros e estruturas jurídicas globais foram moldados em grande parte sob influência americana. Mesmo quando contestados, esses sistemas ainda funcionam dentro de parâmetros que favorecem Washington. Há também o poder tecnológico e cultural. Empresas, plataformas, universidades e centros de produção de conhecimento continuam concentrados nos Estados Unidos. Isso garante influência simbólica, controle de fluxos de informação e capacidade de moldar narrativas em escala global. Além disso, existe a inércia do sistema. Mudar estruturas globais custa tempo, coordenação e risco. Muitos países preferem operar dentro de um sistema imperfeito, conhecido do que acelerar uma transição incerta. Esses fatores explicam por que o poder americano ainda não colapsou, mas explicam também por que ele exige manutenção constante. Diferentemente do passado, quando a estrutura falava por si, hoje é preciso reforçar alianças, reafirmar compromissos e repetir narrativas para manter a coesão do sistema. O poder não é mais automático, ele precisa ser administrado. Isso cria uma situação paradoxal. Os Estados Unidos ainda são centrais, mas essa centralidade já não é confortável nem incontestada. Ela depende de esforço contínuo, vigilância constante e gestão permanente de crises. Em outras palavras, o sistema ainda se sustenta, mas o custo de sustentá-lo cresce a cada ano. E quando o custo de manter a ordem se torna maior do que os benefícios percebidos, o sistema entra em uma fase de transição. É exatamente nesse ponto que o mundo se encontra hoje. Ao longo deste vídeo, não falamos sobre o fim dos Estados Unidos como potência, nem sobre um colapso iminente. Falamos sobre algo mais silencioso, e talvez por isso mais decisivo, a transformação da forma como o poder se sustenta. Durante grande parte de sua história, os Estados Unidos combinaram estrutura material sólida com narrativa moral. Produção, coesão social, infraestrutura e liderança simbólica caminhavam juntas. Hoje essa equação mudou. O país ainda possui instrumentos de poder relevantes, mas passou a depender cada vez mais de discurso, gestão de imagem e reafirmação constante de autoridade para manter sua posição. O que antes era automático, agora precisa ser explicado. Isso não significa
que o sistema atual seja falso ou puramente ilusório. Significa que ele se tornou mais frágil, mais custoso e mais sensível à comparação com alternativas emergentes. O mundo já não funciona apenas por hierarquia, mas por escolha relativa. Países avaliam custos, diversificam alianças e reduzem dependências, não por ideologia, mas por cálculo. Nesse cenário, narrativas ainda importam, mas não substituem indefinidamente o lastro material que a sustenta. Quando a distância entre discurso e realidade se amplia demais, a confiança começa a se desgastar. E confiança não se impõe. Ela se constrói, ou se perde. Talvez o grande desafio dos Estados Unidos, a partir de agora, não seja manter a imagem de liderança global, mas decidir se estão dispostos a reconstruir as bases internas que tornaram essa liderança possível em primeiro lugar. Porque todo poder que deixa de se apoiar na própria estrutura passa a depender da crença dos outros. E crença é algo instável, volátil e, uma vez quebrada, difícil de restaurar. Se você chegou até aqui, é porque entende que geopolítica não é sobre torcer por países, mas sobre compreender processos. Aqui a proposta não é apontar vilões nem oferecer respostas prontas, mas ajudar a formar mapas mentais para ler o mundo com mais clareza. Se esse tipo de análise faz sentido para você, vale acompanhar o canal. Os próximos vídeos seguem conectando história, poder e presente, sempre buscando entender o que está por trás das narrativas que organizam o nosso tempo. Porque no fim o futuro não pertence a quem fala mais alto, mas a quem consegue sustentar na prática aquilo que afirma ser.